Então, vou começar aqui essa aula dando uma referência aqui bibliográfica, tá bom? Deixa eu pegar aqui livro por livro. Ok. Então, aqui tem esse livro do Dom José Maria de Oliveira, chama-se Introdução à Sociologia... Não, perdão, é Tratado Elementar de Sociologia Cristiana, tá certo? Eu vou me basear muito nele aqui, enquanto eu estiver dando esta aula. Outro livro aqui que eu vou tratar sobre alguns aspectos dele, vou me basear em alguns aspectos dele, é esse Ação Social de Leão XIII, do Fernando Callas, tá certo? É o livro do Emile Durkheim, da Divisão do Trabalho Social, ok? Esse aqui também, Teoria e Sistema de Relações Políticas, do Javier Conde. O Sindicato no Mundo Moderno, do Frank Tannenbaum. Este outro livro aqui, que é um livro mais recente, eu sei que a capa dele é meio estranha, mas chama-se Por que o Liberalismo Falhou, do Patrick J. Deneen, certo? E, claro, Direitos e Deveres do Homem, do chefe Plínio Salgado. Tá bom? Então, basicamente, o que eu vou me basear nesses livros aqui, basicamente o que eu for falar. Então, fica aí para os companheiros essa referência bibliográfica, tá bom? Então, tá. Então, o tema da aula é Introdução à Sociologia Integral. Inicialmente, eu pensei em colocar o nome de Introdução à Sociologia Cristã. Okay? No fim das contas, é a mesma coisa. Sociologia Integral, Sociologia Cristã. Tá certo? Justamente para ficar uma coisa um pouco mais científica, vamos dizer assim, mais abrangente, ok? Mais incisiva, mais pontual, achei por bem deixar o nome Sociologia Integral. Tá certo? Enfim, então, a gente fala de sociologia, a gente fala da sociedade. Né? Sociedade é um conjunto, é o conjunto de seres humanos ali. Já melhor cada ponto disso aqui, tá bom? Então, o que acontece? Para a gente entender o que é a sociedade, a gente primeiro tem que entender o que é o homem. Só dessa forma, a gente consegue compreender a sociedade como um todo. É através da experiência particular que você entende a experiência universal, correto? Então, antes de tudo, tem que se ter em mente isto, né? O que é o homem? É uma questão ontológica que depois torna-se antropológica. Então, o homem integral, eu não vou tomar muito tempo explicando isso, porque a maioria dos companheiros que estão aqui ou são integralistas, ou pelo menos são simpatizantes, eu suponho que já tenham um bom entendimento do que significa isto. Mas, resumidamente, o homem integral, o homem ele tanto é material, como ele também é espiritual. Ele participa dessas duas realidades. O que significa que a sua vida dirige no sentido de satisfazer-se tanto materialmente, como também espiritualmente. Ok? Disso a gente vai entender como é que a sociedade se forma. O ser humano, ele, como sendo espiritual, ele tem um fator a mais, né? Ele é a sua alma é imortal, e ele é feito à imagem e semelhança de Deus. A gente pode falar, por exemplo, que os animais têm uma alma, né? Só que a alma dos animais é mortal. Okay? Os animais não são feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa que os animais eles não possuem liberdade. Os animais não possuem autonomia. O ser humano, no entanto, possui tudo isto. Ok? Pois bem. Então, nesse sentido, no sentido de ser imagem e semelhança de Deus, o ser humano, ele naturalmente compõe a sociedade. Deus, ele é uma sociedade de 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ser humano, como imagem e semelhança sua, ele naturalmente herda essa característica do Criador. O que significa também que apraz a Deus, satisfaz a Deus, que os seres humanos colaborem entre si.
ok? Tendo isto em vista, a gente já entra no assunto do que é sociedade. Para se compor uma sociedade, é preciso, antes de tudo, obviamente, ter uma multidão, ter uma quantidade ali. Né? Então, você pega ali, uma sociedade ela não é feita só por um indivíduo. O que é um indivíduo? Você pega ali coisas iguais e você separa aquilo. Pronto, aquilo ali é um indivíduo. Ok? Isso aqui eu estou falando em sentido amplo. Né? No mesmo sentido que, por exemplo, você pode ter ali um monte de pedras, você pega uma pedra, ali é um indivíduo em relação àquele monte de pedras. Certo? Por isso também que simplesmente dizer que o homem é um indivíduo também não vai tornar ali uma compreensão do que é o homem realmente. Algo a mais tem que ser explicado além disso. Então, uma sociedade ela não é formada por um indivíduo. Isso é óbvio, não é verdade? É preciso ter uma multidão. Ok? No entanto, a multidão simplesmente ela não compõe uma sociedade ainda. As estrelas estão no firmamento, é uma multidão, né? Mas ali você não vai dizer que as estrelas que estão no céu compõem uma sociedade. Você pega um jardim, ali tem várias flores, é uma multidão de flores, você não vai dizer que aquilo ali compõe uma sociedade. Para se compor uma sociedade, além de multidão, é preciso ter também união. Então, eles ali devem estar unidos, né? Aqueles indivíduos ali, eles têm que estar unidos. Okay? No entanto, isto ainda não é suficiente para se proclamar que é uma sociedade. Por exemplo, as formigas, ali no... Eu não sei como é que se chama ali o coletivo de formigas, né? No formigueiro. As formigas ali no formigueiro, elas... o formigueiro todo, ele não compõe uma sociedade. Elas estão unidas, né? Trabalham ali conjuntamente, mas aquilo ainda não é sociedade. Da mesma forma que as abelhas numa colmeia também não são. Pode-se falar em sociedade animal por analogia, ok? Mas não é sociedade no sentido puro e legítimo do termo. Uma sociedade, ela tem que ter multidão, união e consciência. E daí a gente entra nisso que é o que realmente compõe a sociedade humana. O ser humano sendo um animal racional, a gente pode, por exemplo, dizer que sobre a sociabilidade natural humana, né, o ser humano naturalmente compõe uma sociedade, a gente pode dizer que há aí uma questão instintiva, que o ser humano inevitavelmente vai compor uma sociedade, tá bom? No entanto, isto também não significa que resume-se a sociabilidade neste ponto, né, no instinto humano. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre uma questão de como é inevitável o ser humano ser social. Vamos dizer que alguém queira levar essa questão do individualismo ao pé da letra e diga assim, olha, eu vou me afastar da sociedade absolutamente. Daí ele vai lá para uma ilha isolada. Se bem que atualmente praticamente não existe ilhas isoladas, até onde eu sei, né? Mas vamos supor que existe, ele vai lá para uma ilha isolada. Como é que ele chegou nessa ilha? Foi por um barco? Ele foi que teve a ideia de criar o barco e fez? Ou ele tomou essa ideia do barco como ele é construído socialmente? Sendo assim, mesmo para ele se individualizar, ele ainda precisou se utilizar da sociedade. A faca que ele levar, alguma coisa assim semelhante, ali há todo um trabalho humano construído durante séculos para que ele pudesse levar ali e usá-la. Mas vamos dizer que a pessoa ela é um pouco mais avançada. Né? Ela mesmo desenvolveu ali sua faca, sem tomar como base nada que já está construído na história da humanidade, fez um barco ali, ela que teve a ideia de criar o barco, não sei o quê, tal. No entanto, o idioma com o qual ele pensa, essa pessoa pensa, é uma construção social. É uma coisa que é construída de várias e várias gerações, com contato social, e até isto também nele é ali um componente da sociedade. Vamos supor ainda que essa pessoa, se ela é muda, nunca teve contato com idioma nenhum. O corpo dessa pessoa é fruto de uma união social, de várias e várias gerações que foram
enfim, entrando em contato, se relacionando, tal, até chegar a ele. Então você não tem como compreender o homem fora da sociedade. Mesmo que ele queira se individualizar, mesmo que ele queira se apartar, é inevitável o composto social em sua vida. Ou seja, essa sociabilidade ela acaba sendo inevitável. No entanto, há ainda uma questão de consciência nisto. O ser humano ele não só se sociabiliza por questão instintiva, por questão de inevitabilidade, ele não só se associa por causa disso. Ele se associa também porque é uma coisa racional a se fazer. Ele precisa fazer isto. É de sua necessidade consciente de ele fazer aquilo. É mais racional ele viver em sociedade do que ele viver isoladamente. Então, a gente tem que ter em mente essas duas coisas. Ok, a sociabilidade humana, ela tem esse lado instintivo, inevitável, no entanto, ela também tem essa consciência. Ok? Pois bem. E daí, o ser humano ele vai compondo grupos. Por quê? Porque ele vai tendo ali interesses que vão se coadunando com outros interesses similares. O grupo mais natural nesse sentido é a família. A família é uma pequena vida ali de sociedade. Os filhos aprendem no convívio familiar a abrir concessões. No convívio familiar, os filhos aprendem a obedecer ordens, da mesma forma que os pais, no exercício como a sua autoridade familiar, eles aprendem a dar ordens de forma respeitosa e firme. Então, o grupo mais essencial é a família. Ok? Então, com base, depois eu continuo aqui para o segundo ponto. Algum companheiro quer comentar alguma coisa, dizer algo? Então eu posso continuar, então, né? Eu gostaria de dar uma palavrinha. Opa, primeiramente, saudar a todos que estão participando. Ronaldo Ponciano, aqui de João Pessoa, Paraíba. A todos, por amor a Cristo Jesus, pelo bem do Brasil, Anauê. Agradecer o privilégio, a participação, o convite de estar aprendendo cada vez mais com os nossos, por que não dizer, irmãos integralistas de outros estados e de todo o Brasil. E como você colocou, Jonas, muito bem, o homem, essencialmente, ele é um ser social, né? E quando o homem ele parte realmente para se isolar de uma vida isolada, e muitos fizeram e fazem isso, ele vira tipo um homem das cavernas, chamado eremita, e ele perde realmente, totalmente, a sua identidade e a sua construção social e cultural. Então, esse convívio familiar, ele vem realmente dar o que é de mais precioso e importante na vida do aprendizado do ser humano, que é a educação. Porque a educação vem do berço. E os ensinamentos, os conhecimentos e o aprimoramento, né, dos conhecimentos acontecem sim na escola e, por extensão, lá na universidade, onde a gente vai absorvendo cada vez mais conhecimentos, aprimorando nossas habilidades e também adquirindo uma formação, uma profissão. E teologicamente falando, como você colocou aí, o homem ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, e alguns teólogos, chamados tricotomistas, eles creem o seguinte, que assim, nessa semelhança como imagem e semelhança no caráter de Deus, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como você colocou, e é nominado assim na Igreja Católica como a Santíssima Trindade, não é? O homem ele também tem corpo, alma e espírito. Ou seja, assim como Deus é trino, enquanto trindade, Deus é um só, mas se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. O homem, para os teólogos tricotomistas, eles defendem a tese e creem, e assim também eu creio, que o homem tem a semelhança trina, também tem corpo, tem alma e tem espírito. E você está corretíssimo na afirmação aí de dizer que o animal ele não tem realmente espírito. O animal ele só tem o corpo e a alma vivente, que alguns chamam de fôlego da vida. O animal nasce com o fôlego da vida, mas que depois, na sua morte,
ele realmente ele deixa de existir totalmente. Diferentemente do ser humano, que ele tem corpo, tem alma e tem espírito, e ao morrer, ao falecer, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que quem deu o espírito foi Deus, recolhe, o pó volta ao pó, e a alma é preservada para o juízo final. Tá bom? Então, só essa observação. Parabenizar aí a sua explanação. Você está de parabéns. Parabenizar os demais irmãos integralistas que estão participando, sempre assíduos nessas palestras, nesse debate. Isso é importantíssimo para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Muito obrigado. Perfeito, então. Vou dar continuidade aqui. Obrigado à participação do companheiro Ponciano. Foi muito oportuna, fico muito agradecido. Pois bem, então, continuando aqui, há certos pensadores que chegaram a essa conclusão de que a sociabilidade humana ela não é natural. Ela vem como fruto de um contrato. Disto aí a gente entra na questão do contratualismo. O contratualismo, ele entende que o ser humano ele vivia num estágio anterior de sua vida em que ele não era social. Ele vivia ali como um indivíduo, ok? E daí por certas circunstâncias, eu já vou explicar aqui algumas teorias mais famosas, duas mais famosas, pelo menos, para não me alongar muito, o ser humano se viu forçado, se viu ali na necessidade de firmar um contrato social que foi que deu origem à sociedade. Então, esses contratualistas, eles dizem que a sociedade, ela não vem naturalmente. Ela vem pelo meio artificial, meio forçoso. O mais famoso nesse sentido é o Thomas Hobbes. Né? Então, ele pega ali o homem, ele diz, olha, o homem, na verdade, ele é individual, ele é egoísta, ele é arrogante, enfim. Então, não é natural o ser humano ele compor sociedade. E daí ele diz que antes de compor a sociedade, o ser humano vivia em guerra. Então ali, guerras constantes, conflitos constantes, aquela lei do mais forte prevalecia. E por várias pessoas ali estarem perdendo várias coisas, muita gente morrendo, não sei o que e tal, eles viram a necessidade de firmar um contrato, criar a sociedade. Então, o Thomas Hobbes, ele ignora aí um fator primordial dentro da formação da sociedade, que é o amor ao próximo. Daí a gente vai também para outro pensador do contratualismo, que é Jean-Jacques Rousseau. Ele contrariou ali os postulados iniciais do Hobbes. Ele diz que, na verdade, o ser humano ele é bom. É amorzinho e tudo mais, tem compaixão, é caridoso, tal. Só que daí, num dado momento, ele coloca a culpa disso no surgimento da propriedade. O ser humano, ele se corrompeu. A partir do momento que foi convivendo em sociedade, né, o ser humano ele começou a se corromper. Aí a gente entra numa questão muito básica de lógica, né? Como é que um ser humano é bom, mas um conjunto de seres humanos é mau? Mas foi isso que o Jean-Jacques Rousseau chegou, né? Foi esse postulado dele. E daí, o ser humano ele se viu nessa necessidade de fechar um contrato social, porque foi lá um cara e disse, olha, essa propriedade aqui é minha. Antes não tinha, no pensamento de Rousseau, antes não havia propriedade privada. Alguém chegou lá e disse, olha, essa propriedade aqui é minha. Aí outras pessoas viram esse cara que fez isso e começaram também a fazer o mesmo. Aí daí é que começou os conflitos. Né? As pessoas, a inveja, aí que surgiu a inveja, alguns vendo que alguns têm mais, outros têm menos, não sei o que e tal. Essa inveja aí criou um caos que foi necessário fechar esse contrato para poder apaziguar tudo. Então, nessas duas teorias, né, do contratualismo, a vida em sociedade, o contrato social, ele é o meio mais artificial que o ser humano tenta utilizar para viver conforme seu estado original, natural, né, que seria não social. E daí a gente vê o quê? O Hobbes, ele excluiu do ser humano a questão do amor ao próximo. O amor ao próximo, que entra naquela questão da consciência, né, da união consciente,
ele é um dos componentes que formam a sociedade. Já Rousseau, ele pegou somente este componente, né, do homem caridoso, não sei o quê, com toda a sua deformação ideológica, e daí ele quis dizer que a sociedade é isso aí, né, ela corrompeu o homem e foi preciso fazer esse contrato social. O que a gente, como cristãos, sabemos é que o ser humano, ele, de fato, ele tem inclinações ao mal, porque ele está corrompido pelo pecado. Tá? No entanto, ele também tem inclinações ao bem. Ele tem um chamado interior a ele que o convida a participar da eternidade, a participar junto a Deus no paraíso. Ou seja, são duas concepções que abstraíram certas realidades humanas e as tomaram como definidora de um todo. Ok? Então, aí um problema profundo. E justamente esse tipo de ideia é basicamente o que formulou a política moderna. O contratualismo, ele é um dos fundadores da política moderna. Foi ele que incentivou, por exemplo, a Revolução Francesa. Foi ele que deu origem a esses pensamentos liberais. E daí o que acontece? Tanto com o Hobbes, que eu já citei aqui, como também com John Locke, e também Rousseau, eles entendem essas diferenças humanas, né? O homem é assim, individual de tudo, mas, no entanto, eles também acreditam que o ser humano ele vai voluntariamente fechar esse pacto social. Então, a gente tem aí um outro problema, né? Porque, bem, como é que o homem ele é, ao mesmo tempo, extremamente egoísta, mas, ao mesmo tempo, voluntarista? Ele se voluntaria a abdicar de seus direitos a tudo para poder viver em sociedade. Então, esse é outro erro da ideologia contratualista. Pois, ao mesmo tempo que concebe o homem absolutamente egoísta, também concebe ele como um voluntarista completo. Ele vai se voluntariar para aquilo ali. Esse tipo de ideia, ela tanto deu base para o surgimento das ditaduras, dos estados absolutistas modernos, que, veja bem, é exatamente aquela coisa do individualismo, ele ser a base do coletivismo. Se o ser humano é um indivíduo, está apartado de tudo, né? Ele, por si só, ele não tem como valer muita coisa, não é verdade? O que o ser humano vai poder fazer? Isso é a grande sina do liberalismo, né? O liberalismo diz, não, a gente tem que pôr um limite ao Estado. Isso é uma das coisas que o Patrick J. Deneen fala. O liberalismo fala, a gente precisa pôr limites ao Estado. Que limites é esse que a gente vai utilizar? O indivíduo. Ora, mas o indivíduo, ele é só uma partícula. Como é que o indivíduo vai poder com a máquina Estado? Com o Leviatã? Ele vai ser esmagado. Né? O Hobbes, ele diz o quê? Que o Leviatã tem mais é que esmagar mesmo. Né? O ser humano, ele deu suas liberdades, seus direitos individuais para o Estado ele tem essa autoridade. Ou seja, justamente essa questão do indivíduo, ela dá base para o coletivismo. Se o indivíduo só ele não vale muita coisa, então junta todos os indivíduos. Junta essa coletividade. Só que aí a gente tem um amontoado disforme ali, um bloco incompreensível. E como é que esse bloco vai conseguir chegar ao Estado? Que consciência vai formar esse bloco? Entramos, então, naquele problema das massas, né, da sociedade massificada, que foi aqui, salvo engano, na semana passada, tratada pelo companheiro Alan Danilo, né, presidente lá de São Paulo. Então, a gente tem essa sociedade massificada. No entanto, o ser humano, voltamos àquela questão inicial, para arrematar com esta, o ser humano ele precisa dos demais animais, né? Por exemplo, dos demais seres humanos, perdão. Por exemplo, os animais, eles dispõem de meios naturais para se defender. Os animais têm garras afiadas, têm dentes afiados, têm chifres, né? A anatomia do animal facilita para que ele corra muito, certo? Então, os animais eles têm esses meios, vamos dizer assim, corporais, materiais para se defender.
E o que eles sabem instintivamente. Ninguém chegou para uma abelha e ensinou ela a fazer um chuí, uma colmeia. Ninguém chegou para uma abelha e ensinou ela a fazer um favo de mel. Quem ensinou isto, aliás, quem instituiu isto foi Deus. As abelhas, elas fazem isso de forma instintiva. O ser humano, no entanto, o conhecimento dele é processual. Ele tem que estudar, ele tem que se dedicar com o ofício. Os animais, eles não possuem isso. Da mesma forma que os animais, eles possuem esses meios de se defender, como eu falei, né, de se defender, de se atacar, enfim, garras, enfim, o ser humano, ele não possui isso. É o que São Tomás de Aquino falava, né? O ser humano, ele não possui garras afiadas. Ele não possui presas afiadas. Ele não possui chifres afiados. Pelo menos não no sentido literal, né? Então, que meios o ser humano se utiliza para poder se defender? De que forma o ser humano ele atua? Através de sua consciência. Através de sua racionalidade. Os animais não possuem isso. Por isso que o ser humano ele está no topo da cadeia alimentar. Porque ele dispõe dessa consciência. Ele tem essa racionalidade. O ser humano é o único de todos os animais que pode decidir sobre si mesmo e sobre as coisas ao seu redor. Os animais eles não possuem essa capacidade, essa faculdade. Os animais não possuem isto. Ok? Ou seja, o ser humano ele precisa, por ele ter esse conhecimento processual, ele tem que se dedicar a alguma coisa. Ele tem que aprender alguma coisa. E justamente por esse conhecimento ser processual, ele é limitado. E há necessidades que ele vai ter, que ele por si só não vai ter como saná-las. Por exemplo, eu não fiz as roupas que eu uso. Quando eu estou doente, não sou eu que prescrevo um remédio para mim mesmo e me medico. Minha casa não fui eu que construiu. O colchão onde durmo não fui eu que confeccionou. Da mesma forma, pega lá um pedreiro, alguém que constrói uma casa, né? Ele pode construir outras casas e pode construir sua própria casa. Mas daí, certos conhecimentos, por exemplo, de agricultura, ele pode não ter. Ele precisa que outras pessoas tenham esse conhecimento de agricultura para que elas façam comida, para que elas produzam alimento, e daí ele possa comer. Então, nós entramos aqui na questão da divisão do trabalho. Se a gente retroceder no tempo, chegando na antiguidade, a gente vai ter ali o que o Emile Durkheim chamou de sociedades segmentárias. Por que era este termo? Né? Por que Durkheim usou esse termo? Segmentárias significa que elas seguem um segmento. Geralmente agrários. Né? As sociedades mais antigas geralmente são mais agrárias, certo? Então, o ser humano ele possui ali aquelas sociedades iniciais ali, elas seguem mais especificamente um tipo de trabalho. Elas seguem um segmento apenas. Só que, com o tempo, o convívio ali em sociedade, vai aparecendo novas necessidades. E os trabalhos eles vão começando a ficar cada vez mais específicos. Né? Daí, os grupos eles são formados para poder fazer aquela função ali melhor. É aquele velho ditado, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? Então, bem, o ser humano ele foi compondo grupos para se dedicar a funções cada vez mais específicas, e assim toda a sociedade ela vai evoluindo. Porque mais necessidades vão surgindo e mais necessidades vão sendo sanadas. E assim vai sucessivamente. Não vai chegar este momento em que todas as necessidades, e que o ser humano ele não vai se encontrar mais com nenhuma necessidade. Não vai chegar esse momento. Sempre vai ter uma função a mais que vai precisar ser feita para sanar alguma necessidade nova. Sempre assim. E tanto essa divisão do trabalho, o trabalho sendo feito por vários grupos diferentes, concorre para tornar essas necessidades sanáveis, elas também concorrem para evoluir a tecnologia, por exemplo. Ou seja, a divisão do trabalho, tanto o meio do ser humano se satisfazer imediatamente, como também para sanar novas necessidades que vão surgindo com o tempo.
A gente pode pensar, por exemplo, séculos atrás, não tinha necessidade de um técnico de internet, porque não existia internet. Hoje existe, então tem a necessidade de haver um técnico. Hoje tem a necessidade de haver uma pessoa que cuida de computadores, enfim, qualquer coisa assim semelhante. Então, essas necessidades elas vão surgindo. Para o ser humano fazer melhor aqueles trabalhos, ele vai compondo grupos. Ele vai ali criando esses grupos. Okay? Então, voltamos àquela questão da família que eu falei no início. A família é o grupo natural mais imediato. Ok. O que é que dá sustento à família? É o trabalho. O trabalho do pai de família. O trabalho do pai de família, ele não só sustenta e alimenta a família, como ele sustenta e alimenta a si mesmo. É uma coisa que tanto é feito para si mesmo, como feito para o próximo imediato. No entanto, essa colaboração, ela também não só ajuda aquela família em específico, ajuda as demais famílias. Então, o trabalho, ele possui esse fator social, essa coligação. O trabalhador, ele tanto ajuda a si mesmo, como ajuda os demais. A família trabalhando, ela tanto ajuda a si mesmo, como ajuda as demais famílias. Essa é a grande questão da divisão do trabalho social. Daí eu vou para outro ponto agora, se algum companheiro quiser fazer algum comentário, eu estou aqui para ouvir. Hoje em dia a gente pode perceber nas escolas, né, que eles sempre tentam, pela grade curricular, né, eles sempre tentam empurrar a sociologia, apresentar a sociologia como algo marxista, algo quase naturalmente marxista. Como a gente poderia sanar esse câncer do Brasil? Bem, a questão é muito simples. Primeiro que a sociologia não surgiu com o marxismo. O termo sociologia, por exemplo, se refere a... Foi criado, na verdade, por Auguste Comte. Então, ele que criou esse termo sociologia, né, que era um positivista, né, Auguste Comte. E mesmo assim, a gente tem outros trabalhos anteriores ao do Comte que fala de aspectos antropológicos que a gente pode entender também ali como uma questão ali, como é que posso falar? Uma questão humana, né? Uma questão antropológica, não de sociologia, ok? Então, essa coisa de limitar a sociologia ao socialismo, ao comunismo, isso é uma estupidez imensa. E é uma estupidez que, inclusive, o pessoal da direita, eles acabam fisgando essa isca. Eles acham que falar da questão social, eles acham que falar de sociologia, entrar nesses tópicos, é ser de esquerda, né? Eles têm essa ideia maluca. Então, daí os socialistas, eles vêm, pegam, sequestram esse termo, e os direitistas, eles aceitam. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui. É você mesmo. Só pode falar. Só para terminar. Pois tanto que no regime militar, até onde eu sei, eles tiraram a sociologia e filosofia, porque a esquerda tanto tentou expropriar o termo que esses movimentos acabaram fisgando, né? Como você disse. Companheiro Matheus Lima. Então, companheiro, primeiramente sobre o que você tinha falado sobre o Pacto Social e sobre o que estava acontecendo no início da Idade Moderna para essa paranoia, né? Paranoia não, essa consequência do iluminismo crescente. Na verdade, no iluminismo não, como eu falo o nome? Qual é o nome? O anterior. Do humanismo crescente que se caminhava para o iluminismo e que dava vazão para os estados totalitários. Isso daí é uma realidade, porque tipo assim, o liberal ele não percebe a inocência de início, só que depois que você se aprofunda mais sobre a questão por que ele estava falando isso, ele fala, apague sua individualidade e entregue ao rei, entregue ao tirano. Isso daí é algo aberrante, algo sem noção, para falar a verdade. E também sobre o ponto de vista da sociologia cristã, você dando os pontos, né, iniciando sobre o desenvolvimento do tema, sobre a família, sobre a identidade humana, sobre Deus, isso daí é extremamente importante. E segunda, terceira coisa, sobre a parte da direita hoje em dia. Eu acho engraçado, por quê? Porque o cara, ele vai falar de algumas matérias,
matérias, quando eu digo, são coisas que são praticadas tanto no quesito político quanto no quesito da vida cívica, que são questões caritativas, e mesmo assim ele fica explanando contra qual foi o nome? A justiça verdadeira que há nas questões sociais. Em vez de depauperar o pensamento esquerdista, né, tirar o pensamento esquerdista da justiça, ele põe a justiça de lado e coloca outro nome para disfarçar o cheiro, para falar, não, é caridade, não é... isso daí, essa coisa de divisão de terra, isso daí não é bom, não. Cada um tem que se virar com a sua. Mas só que, mano, é meio triste as pessoas aí nessa situação. Não sei como faz, mas só que, talvez eles se virem pra fazer, entende? É uma coisa totalmente... É uma questão dúbia que é aberrante. Companheiro Moisés Macedo. Complementando brevemente aqui essa última coisa que o companheiro Matheus Lima falou. Esses dias eu estava vendo um trecho de uma entrevista que o Enéas Carneiro havia dado, acredito que em 94 ou em 98. Acredito que em 98. Para um programa de televisão, quando um sujeito pergunta ao Enéas, o entrevistador pergunta se o Enéas era socialista ou marxista, e o Enéas fala que não. Na juventude, né, devido por ele ter vindo de uma família pobre e tudo mais, ele foi um entusiasta do marxismo, só que com a experiência, principalmente a experiência da União Soviética, ele percebeu que, por mais que o marxismo, palavras do Enéas Carneiro, fosse muito belo e muito lindo na teoria, na prática, por alguma razão que ele não sabia explicar, ele mesmo fala, por alguma razão que eu não sei explicar, infelizmente deu errado. Né? E só complementando mesmo essa questão que o Matheus Lima falou, porque muita da questão social foi renegada pela direita, pelos liberais, por pretexto de que está se tratando de uma coisa marxista, quando na verdade tanto isso quanto vários outros termos de importância política deveria ser tratado em sua devida importância, em sua pureza, e as pessoas veem os comunistas monopolizar isso e não entendem por quê. Com que até mesmo quando dá errado, quando a tentativa da aplicação do comunismo foi mal sucedida na União Soviética, muitos deles, até mesmo o Dr. Enéas, que é uma pessoa muito inteligente, olha para aquilo e não sabe explicar por que deu errado. Porque muito pela falta de debate que ocorreu acerca dos temas que são monopolizados por ele mesmo. No caso do Enéas, nós sabemos também que talvez por uma falta de um pensamento cristão em determinado da vida dele, mas também muito por isso, pela permissão que a direita se dá de deixar esses termos serem monopolizados e serem tratados conforme os esquerdistas bem querem que seja. Então, agora o companheiro Ponciano fala, depois que o companheiro terminar de falar, se algum outro companheiro quiser falar, só após eu finalizar o próximo ponto, tá bom? Ok, eu gostaria de observar o seguinte, eu já fui professor de sociologia, como também já fui professor de artes, e eu sou professor de artes, eu fiz minha universidade na área de artes cênicas. E o grande problema que a gente percebe é o seguinte, é que as pessoas passam a fazer militância dentro da cátedra, né? Ou seja, o professor que ele tem a liberdade de cátedra para transmitir os seus conhecimentos, os seus conteúdos, seus assuntos, só que tem professores e professores, e muitos, como também atores e atores, artistas e artistas. Então, muitos eles enveredam na militância e eles passam realmente a assumir um rótulo, uma bandeira ideológica, e em tudo querem colocar isso. A sociologia, ela pode ser dada de forma pura, clara, simples, como, por exemplo, o Jonas está nos colocando agora, sem nem levantar uma bandeira de alguma ideologia ou de alguma filosofia. Não, estudar a sociologia como estudar o ser humano, o indivíduo, as classes sociais, né, e os fenômenos, passando pelas revoluções industriais, revoluções culturais, e agora, recentemente, essa revolução tecnológica que a gente vive. Da mesma forma no campo artístico, muitos atores, muitos bailarinos, né, muitos artistas plásticos, escultores, eles preferem fazer a arte de forma pura, simples, com o seu compromisso exclusivo com a arte. E não tem nenhum engajamento. Fazem questão de ter uma consciência política, mas não pegar essa consciência política ou sua possível ideologia e colocar na sua produção artística. Isso é muito importante, porque o artista,
ele tem um público. Como professor, ele tem um público. E ele não pode, digamos assim, se vestir e se revestir de uma ideologia e querer praticamente colocar de goela abaixo, impor a sua ideologia, os seus pontos de vista para os seus alunos, ou, no caso do artista, para o seu público que o contempla, que consome a sua arte. Então, acho que é por aí. Acho que as pessoas misturam tudo. E eu costumo dizer, você pode ser, como eu digo para o meu pastor da igreja, como eu digo em todo canto, eu tenho minha, digamos assim, eu tenho minha bandeira filosófica, ideológica, política e até partidária, da porta da igreja para fora, do púlpito da igreja para fora, da sala de aula para fora, fora do palco. Mas como artista, como pastor, como cristão, eu não posso estar pegando uma ideologia qualquer e estar querendo induzir, da lavagem cerebral, colocar de goela abaixo, impor para os alunos, para os irmãos em Cristo, para o público que consome minha arte. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito, porque as pessoas têm o livre pensamento e o livre-arbítrio. Só era isso. Perfeito. Só um minuto. Vamos aqui meu celular para carregar. Então, muito obrigado à parte dos companheiros, foi muito, muito proveitoso, tá bom? Todos mesmo. E, prosseguindo aqui, eu esqueci de falar um ponto ainda sobre o pensamento do Durkheim. Aliás, eu não sei se isso pode ser colocado especificamente, na verdade não tem como ser colocado especificamente dele, mas foi uma coisa que eu aprendi com ele. O estudo do Durkheim, para mim, foi muito bom. É um autor muito, muito interessante mesmo. Ele tem ali seus erros um tanto naturalistas, positivistas, ok, isso a gente tem como prescindir, tá? A gente pode relevar, mas o estudo científico dele, o que ele desenvolveu é muito bom, e eu não acho que a academia brasileira está apta a tratar deste autor. Pelo menos onde eu vi ainda tratarem sobre ele, foi de uma forma muito superficial. Ressalto aqui que o Durkheim ele era corporativista e ferrenho. Né? Pois bem, então, isto do Durkheim é a questão de como é que algo é organizado. Para algo ser organizado, ele precisa de diferenciação, certo? E coesão. Ok? Isso foi uma coisa que me pegou bem quando eu estava lendo, porque a gente tem essa ideia de que organizar é colocar as coisas num canto ali. Então, você pega, por exemplo, um jardim. Vou pegar aqui de volta a analogia do jardim. O jardim, ele tem ali várias flores diferentes. Como é que você organiza o jardim? Colocando as flores de um certo tipo, num canto, as flores de outro tipo, no outro canto, senão fica ali uma salada ali colorida e decifrável. Da mesma forma, por exemplo, quando você olha para um mato, eu moro aqui no Nordeste, um monte de mato, né, que eu vejo. Aqui eu moro no interior do Nordeste, meio do mato, praticamente. Quando você olha para o mato, é um monte de plantas diferentes ali amontoadas. Se você pega uma planta ali individualmente, você vê a beleza dela, enfim. Agora, ela no meio daquele monte de plantas, no monte daquele mato ali que cobre ela, às vezes, enfim, você não consegue apreciar essa beleza. Parece um conglomerado ali, disforme, irreconhecível, enfim. A mesma forma é assim na sociedade. Organizar a sociedade não é só colocar as pessoas dentro dela como indivíduos ali apartados dos outros e pode dizer aqui, ó, pronto, aqui está organizado. Pronto, aqui a gente pode desenvolver um sistema político adequado. Isso é uma estupidez imensa. Para você organizar algo, você precisa criar diferenciações. Da mesma forma, nosso corpo humano. Nosso corpo humano ele tem diferenciações. As células epiteliais, por exemplo, elas compõem apenas, né, a pele, né, elas compõem ali o sistema epitelial. As células cardíacas compõem o sistema cardiovascular. As células neurais compõem o sistema neurológico. Se você pegar, eu vou usar aqui uma imagem meio grotesca, tá bom? Você pegar vários órgãos humanos e bater no liquidificador, não é porque ali tem as células que compõem esses órgãos que você vai dizer que aquilo ali é organizado. Okay? Então é preciso haver essa heterogeneidade. É preciso haver essa diferenciação. E daí, só que surge um problema. É a divisão do trabalho. Como ela cria esses grupos, como ela cria essas diferenciações,
há um problema real disso acabar se tornando um separatismo. Porque daí esses grupos, eles podem, por ser tão individualizados, acabar se apartando do resto da sociedade. A gente entra na questão de grupos conspiratórios, de grupos que... Até nesse sentido aí que o pessoal, quando fala de corporativismo, eles se enganam a respeito do termo, né? Porque corporativismo para essa galera é o quê? É uma classe ali, trabalhar só para ela em detrimento das demais. Só que não é isso corporativismo. O que significa que a mera divisão, ela ainda não é suficiente. É preciso haver uma coesão. Essa coesão só pode ser feita dentro do organismo estatal. E esse organismo estatal, ele só pode ser legítimo, ele só pode ser bom, útil, ao ponto que ele valoriza as legítimas expressões desses grupos, e daí propõe meios de tanto o cidadão comum chegar ao Estado, quanto do Estado chegar ao cidadão comum. Daí por isso é que se criam esses grupos que a gente também chama de grupos intermediários. O liberal, ele tenta colocar o indivíduo como limitação do poder do Estado. O indivíduo é muito fraco, o Estado é muito forte. E daí o Estado, ele inevitavelmente, ele esmaga o indivíduo. Eu disse no meu livreto, Nós os Integralistas, que o Estado atual, ele é como se fosse um gigante aleijado. Ele ocupa um espaço que ele não deveria, ele é gigante, e mesmo assim ele não consegue fazer nada. É até uma questão que foi levantada por Henrique Gomes Arboleda, um sociólogo espanhol, que ele fala, a gente tem a gente tem um problema quanto a essa organização de Estado que o liberalismo propõe. Porque o Estado, ele tem que ser limitado pelo indivíduo. Mas o indivíduo, ele chama pautas ao Estado. Ele clama reivindicações. E daí, e também essa proclamação de direitos. E daí o Estado, ele só pode garantir esses direitos humanos ao ponto que ele intervém mais. Então, a limitação do Estado, ela vem como consequência de o Estado intervir cada vez mais. E como não há esses grupos intermediários para fazer essa comunicação entre a sociedade e o Estado, e as pessoas continuam pedindo ao Estado uma ação minimamente racional, organizada, e o Estado não tem medo de chegar a essas reivindicações de forma clara, coesa, expressiva, ele vai avançando aleatoriamente. Observação do Patrick J. Denny. Então ele vai avançando aleatoriamente, e o Estado é esse policial, esse ser policialesco, que só vai intervindo, e ele não tem organicidade nenhuma. Então, justamente por isso, é preciso que esses grupos, eles tenham sua autonomia, e daí é o que o Durkheim vai chamar de solidariedade negativa. É uma solidariedade no sentido que ela une ao ponto, e é negativa ao ponto que ela separa. Eles ali estão com, aquelas pessoas que compõem aquele grupo, eles estão na sociedade geral. Só que eles estão ali no grupo deles, separados. Só que essa separação não basta por si só. Porque daí ela vai evoluindo. Então, ela deixa de ser uma separação de grupo e começa a ser uma separação de indivíduo. Então, precisa haver o Estado para justamente manter a coesão entre essas pessoas que estão ali compondo aquele grupo e compondo a sociedade. Ok? Pois bem, então, como eu estava falando, o trabalho, ele vai ali compondo ele vai atuando ali, o trabalho humano, ele vai atuando em áreas cada vez mais específicas. Isso a gente cria aí um sistema de hierarquias. É errada aquela concepção de que o corporativismo, ele vai igualitarizar, igualar todos os grupos da sociedade. Há grupos ali de ordem mais importante. E aqueles grupos ali, naturalmente, ocupam ali influências maiores. No entanto, esses grupos grandes, eles precisam dos grupos menores. Porque eles terão necessidades que esses grupos menores podem sanar. Cada função dentro da sociedade é vital. Por exemplo, você pode dizer que o coração, o cérebro, enfim, são os órgãos mais importantes do corpo humano.
Ok? Mas se você corta um dedo seu corpo todo sente. Se você perde um braço, por exemplo, o corpo todo vai ficar ali sem aquela função que é essencial do braço. A gente pode, claro, colocar ali corpos mais vitais de maior importância. No entanto, esses outros grupos menores, eles também são importantes. O John Carlos Fairbanks, ele usa uma analogia bem interessante que é a do dente, né? Ele diz, olha, o dente, ele é um órgão bem pequeno do corpo, né? Um dente só para pegar apartado. No entanto, se algumas células ali do dente são descapadas, são retiradas, o corpo todo sente dores, sente febre, né? A gente pode pegar também a passagem de São Paulo, apóstolo, lá na primeira carta de Coríntios, eu não vou lembrar exatamente os versos, né, os versículos, mas que ele vai falando, né, o corpo, ele tem a orelha, o corpo tem tudo isso, a mão não pode olhar para, eu estou dizendo aqui de cabeça, ele deve ter usado noutra sequência, a mão, por exemplo, não pode olhar para os olhos e dizer, eu não preciso de vocês, não pode haver isso. O corpo, ele é saudável ao ponto que todos os seus componentes se harmonizam, mantém uma coesão orgânica, mantém essa organicidade, justamente por isso orgânica, né? Essa organicidade. Ou seja, o que significa que os trabalhos, mesmo os mais rudimentares, vamos usar esse termo, os mais rudimentares, eles são dignos, absolutamente dignos. O trabalho humano, ele é um exercício da liberdade criadora do homem. Por exemplo, Deus criou lá as árvores no formato que elas são. Isso é uma coisa que Plínio Salgado fala em Direitos e Deveres do Homem. O ser humano, no entanto, ele pega a árvore, tal como ela foi criada por Deus, naquela forma, e ele tem a liberdade de pegar aquela árvore, cortá-la e dar a ela outro formato, transformá-la numa cadeira, numa mesa, o que quer que seja. O ser humano tem essa liberdade. E ao ponto que o ser humano faz isso, ele se torna co-criador. Está aí outro ponto do ser humano ser imagem e semelhança de Deus. Deus é criador. O ser humano colabora com Deus na criação. Pega as coisas que existem e vai transformando elas. E o trabalho, o mais rudimentar que seja, o mais simples que seja, ele é esse exercício de liberdade humana, esse exercício de criação. Por isso que, por exemplo, eu não acho muito legal, como está atualmente, que todo o trabalho ele só é visto unicamente do ponto de perspectiva utilitário. Então vai fazer uma cadeira, a cadeira é toda quadradona. Você pega uma cadeira antiga, ela tinha todo ela era talhada de uma forma específica, era bonita, enfim, tinha toda uma ação ali artística em cima daquela criação. Hoje não, hoje o trabalho é visto de forma completamente utilitária. Então é só a cadeira é só um monte de quadrados, de cubos ali juntos, né? Então, mesmo o trabalho mais digno, ele possui uma dignidade. Mesmo o trabalho mais simples, ele possui uma dignidade. Antigamente, antes do cristianismo, os trabalhos manuais, eles eram vistos como uma espécie de humilhação. Quem fazia esses trabalhos ele era visto como alguém inferior. Você pega aquelas organizações antigas, por exemplo, de Roma Antiga, enfim, havia ali os grupos profissionais, os grupos ali de artesãos, enfim, só que eles não participavam da vida em Estado. Porque os trabalhos mais dignos eram aqueles das letras, eram considerados esses, né? E os outros eram considerados rebaixados, indignos. Só que daí é que vem aquela contribuição do cristianismo. Espera aí que meu celular aqui está com um problema para carregar. Pronto. Então daí vem a contribuição do cristianismo. Cristo, o trabalho dele era um trabalho manual. Ele era carpinteiro. Agora, se Deus, que se fez homem, trabalhou ali com aquele trabalho manual, aquele trabalho considerado indigno, como alguém vai dizer que esse trabalho não importa?
Como alguém vai dizer que ele não tem importância? Compreendem? E daí, justamente, há essa contribuição do cristianismo. E a sociedade medieval, ela é construída nesse sentido. Se a gente for pegar as origens da doutrina social da igreja, obviamente elas estão lá no Evangelho. Mas na atuação corporativa ali que existia na Idade Média, os grupos que existiam, eles não tinham só a função de satisfazer aqueles interesses daquela classe específica. Você pega, por exemplo, qualquer corporação, na verdade, o Dr. José Oliveira, ele fala disso. Elas tinham essa função, não só de promover ali seus bens para a sua comunidade, mas também para ajudar as viúvas, as crianças órfãs, os pobres. Você pegar ali, por exemplo, os juramentos, o sistema de honra ali feito pelos os templários, os cavaleiros medievais, tinha também toda essa coisa ali de proteger os desvalidos. A sociedade medieval ela é organizada com base nisso. Então, justamente essa dignidade do trabalho, que inclusive os socialistas eles não concebem isso. Socialista, o trabalho digno é só aquele manual. Aqueles que produzem artisticamente, enfim, todos esses são coisas prescindíveis. Então, o trabalho manual ele foi visto cada vez mais com essa dignificação. Justamente nesse sentido que eu falei lá de São Paulo Apóstolo. Justamente com base nesse tipo de organismo. Então, a sociedade, o Roberto está levantando a mão, daqui a pouco eu termino e eu passo a parte, tá bom? A sociedade, ela passa a ser vista justamente como aquele corpo que São Paulo descreveu. E na sociedade medieval, os cidadãos eles não são só partícipes de uma mesma sociedade. Eles estão inseridos no corpo místico, a igreja. Então, a sociedade ela não só é uma ligação ali utilitária. Os seres humanos eles não são vistos apenas como cidadãos, como civis. São vistos mutuamente como irmãos. Essa solidariedade ela acabou sendo perdida a partir do liberalismo, a partir do individualismo iluminista, que depois deu origem à Revolução Francesa. Daí chega na Revolução Francesa, o que é que eles dizem? Os ideólogos lá da Revolução. O ser humano basta por si só, o indivíduo só, não precisa de grupo. Daí eles dissolveram as corporações. Eles dissolveram ali os grupos de ofício. O Estado confiscou dos grupos de ofício seus bens. Isso ocorreu justamente na mesma época em que estava havendo ali o surgimento do capitalismo. Então a produção foi aumentando massivamente, os direitos trabalhistas conquistados até então foram deixados de lado, e os trabalhadores lá nas fábricas ou trabalham numa situação insalubre, num ambiente insalubre, em horas extenuantes de jornada, e ganham um salário merreca, ou não trabalha, e sua família, que já passa fome, vai morrer de fome mesmo. E daí a gente percebeu, a humanidade viu inserida nesse contexto todo. E o que acontece justamente é que os trabalhadores, contrariando os liberais, que disseram que eles bastavam por si só, individualmente, eles começam a se juntar em sindicatos. E esses sindicatos eles vão surgindo de forma à margem da lei, de forma ilegal. Ao ponto que o mesmo parlamento que foi lá, na mesma França que foi lá e aboliu os grupos de ofício, pela lei de Le Chapelier, foi forçado, por forças circunstanciais, até que legalizar os sindicatos, que é pela lei do Waldeck-Rousseau. Lei que teve ali uma pressão de católicos muito forte, do Albert de Mun, Marquês de La Tour du Pin. Então, o que é que mostra a história da sociedade? O ser humano compõe grupos. Esses grupos são de vital importância.
E daí, se a gente diz que esses grupos não valem nada e a gente quer dissolvê-los, é inevitável, eles vão se formar de novo. Aqueles que compõem aquela produção vão formar grupos. E vai criando meios ali de conseguir regulamentar aquele mercado, de regulamentar aquela produção, sempre com base nesse autogoverno das classes. Claro, com a dirigência do Estado. O companheiro que levantou a mão, quer falar agora? Ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, ele falou que levantou a mão porque entrou na call, ele entrou e saiu várias vezes, ele não estava conseguindo te ouvir. Mas eu acredito que seja um problema no aplicativo dele, porque todos os outros companheiros aqui estão ouvindo, né? Ok. Não sei, algum problema no celular dele, não sei. O companheiro Midiel quer falar? Amauê a todos. Companheiros, faz uns 2 meses que eu li um artigo de um cidadão, pesquisador, antropólogo. Ele, lá nas escavações na África, acharam uma ossada de aproximadamente uns 10 mil anos. E foi verificado que nessas ossadas encontraram um fêmur que tinha sido quebrado e foi aquele osso ali, ele foi emendou-se, foi cauterizado e emendou. Então, qual foi o resultado da pesquisa que foi feita com aquele osso ali? É que um homem sapiens, porque tinha mais de 10 mil anos, ele sofreu um acidente ou um animal o atacou e ele teve o fêmur quebrado. Então, aquela pessoa que teve aquele fêmur quebrado, ele ficou impossibilitado de caçar o próprio alimento. Então, alguém teve que tomar conta dele para que ele passasse o processo de cura. Então, o rapaz lá que fez esse estudo, ele disse que lá atrás surgiu a sociedade humana. Foi ali, foi em conjunto, em sociedade, em que, enquanto ele se recuperava, alguém tomava conta dele e outras pessoas traziam alimento para ele. Então, aquilo ali foi o primeiro sinal de sociedade para o ser humano, E não como diz hoje, que querem desmanchar os socialistas, dando suas teses furadas sobre sociedade. Não, negativo. A sociedade humana, ela vem lá de trás, de mais de 10 mil anos, quando uma pessoa quebra o fêmur e alguém teve que cuidar dele e outros tiveram que lhe trazer alimento. Ok? Só essa partezinha que eu queria citar. Perfeito. Só em complemento ao que o companheiro disse, realmente é assim, onde há o ser humano, há a sociedade. Desde o surgimento do ser humano, há a sociedade. Justamente porque é natural o ser humano compor. Então, isso é uma prova que a sociedade não é uma coisa recente, né, na história da humanidade. E sempre esteve presente. Né? Companheiro Cossiano? Não, eu serei bem rápido agora. Eu só queria ressaltar e relembrar a todos os companheiros integralistas que o grande mal, digamos assim, entre essas camadas sociais e essas classes sociais foi a instigação que fizeram das lutas sociais. Na verdade, o que se disseminou não foi que as classes se organizassem, né, para de forma harmônica, para de forma amigável, para de forma, digamos assim, tolerante, né, buscasse melhorias, buscasse alcançar, digamos assim, melhoria dos seus pleitos, melhorias em condições de trabalho, de vida. Não. Se instigou, sim, a luta de classe. Jogar empregados contra patrões, jogar o pobre contra o rico, jogar o preto contra o branco, jogar o hétero contra o homossexual, ou seja, instigar a luta de classe. E com isso se infiltrarem como salvadores da pátria, como apontadores de soluções. Ou seja,
criam as dificuldades para depois, entre aspas, venderem facilidades. É uma grande armadilha que foi, é e tem sido muito explorado pela esquerda brasileira e do mundo inteiro. Só isso. Perfeito, companheiro. Matheus Lima? Só para ressaltar aqui sobre o versículo que você falou sobre a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, que se der minha parte, eu queria falar um pouco aqui. Sim, sim. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Aí eu vou partir para o versículo 2, versículo 14. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé dizer, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será isso do corpo? Se a orelha dizer, por que eu não sou olho? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Isso daí é uma constatação muito precisa na Bíblia sobre a questão da organização social. Porque em Coríntios eles enfrentavam essa questão de todo mundo queria fazer a estrela, fazer essa parte, mas só que ninguém queria aceitar a parte que Deus estava lhe dando. Então, Paulo fala, mano, cada um tem o seu ponto. Você pode ser um medinho, mas você tem uma importância no corpo de Cristo, porque você faz parte do corpo de Cristo. Então você tem importância assim. Isso daí também é aquela questão de no liberalismo se despreza muitas profissões, se desprezam muitas classes, e que dá muita vazão ao marxismo, por causa que essas classes não conseguem se organizar e essas classes ficam a mercê. Quando essas pessoas de determinadas classes não conseguem exercer sua função por alguma dificuldade, porque a oferta e demanda não está favorável a elas, ou porque foi substituída pelo maquinário. Isso é uma coisa que há de se verificar muito. E como o companheiro Ponciano destacou, é algo que o marxismo tem se aproveitado muito do liberalismo, tem aproveitado esses pontos fracos do liberalismo para falar, olha, então, eles não estão te suprindo, não é? Mas eu tenho a solução. Porque você fez com que, com o liberalismo, você tirou todo o escopo da caridade cristã, da questão social da igreja, você tirou todo esse escopo e você deixou só o humano lá sozinho, fragmentado. Aí vem um maluco do Marx e pega e fala, não, mas só que o trabalhador tem chance. Eu sei como você pode fazer o trabalhador. Olha, a culpa é dele, ele que não está te dando oportunidade. Aí o trabalhador peleja contra o patrão e tudo que o companheiro Ponciano disse. Que é algo que além de não natural, é algo que provoca dores intensas no corpo. Há 200 anos na sociedade contemporânea, nós sofremos por esses governos, além de ineficazes, uma organização social ineficaz e uma organização que coincidência, não possui um andamento espiritual. E todas aquelas que possuem um andamento espiritual, muitas ou se desvirtuam ou se apoiam em questões não muito perenes, se apoiam em questões de homens. E assim prossegue. É uma coisa que há de se notar, né? Não estamos propondo uma solução mágica, perfeita e utópica. Nós estamos propondo uma solução cristã, autêntica e verdadeira para as almas humanas. Certo? Perfeito. É isso que eu tenho a falar. Então é isso, né? Vou dar continuidade aqui. Então, pois bem, então o Estado, com esses corpos, é que ele consegue realizar a sua função primordial do bem comum. Sem essa participação, sem essa íntima conexão entre esses corpos e o Estado ele se torna inoperante. É até uma questão que eu discuto no meu livro, que eu estou para lançar, é chamado Para Entender o Integralismo, no capítulo Corporativismo Verdadeiro, é que a gente percebe na situação política que justamente por não ter essa conexão
da realidade diária do trabalhador, do cidadão comum, do homem familiar, com o Estado ele vai atendendo a pautas sensacionalistas, midiáticas, e ele não consegue se aprofundar e ir na realidade cotidiana. Então, uma coisa que eu falo lá, enquanto o trabalhador ele está com reivindicações que consistem em, eu quero feijão no prato, eu quero poder comer aqui sem gastar meu salário todo de uma vez só, numa feira que eu fizer. Enquanto o trabalhador está com essas necessidades, estou citando aqui necessidades genéricas, claro que há necessidades específicas de cada classe, enfim. Mas quando o trabalhador está com essas necessidades diárias, que só podem ser sanadas com base naquelas outras necessidades que concernem ao seu trabalho, porque é pelo trabalho que ele consegue alimento, é pelo trabalho que ele consegue sustento material, e quando o trabalhador está pedindo isso, o Estado está lá discutindo, os parlamentares estão lá discutindo se cirurgia de mudança de sexo deve ser subsidiada pelo SUS. Estão lá no parlamento, deputados discutindo se uma boneca Barbie vem ou não com genitália. Essa é a situação grotesca que a gente enfrenta hoje na nossa política. O Estado ele é uma elite, ele está compondo uma elite que não tem nada a ver com a realidade cotidiana do trabalhador. Por isso o trabalhador ele despreza o voto. Porque, bem, ele faz um cálculo muito simples. Qualquer um que chegar não vai conseguir fazer muita coisa. Aquele que está ali ocupando um cargo público, ele não tem um conjunto de responsabilidades que ele deve atender. Então ele fica ali solto, é o Léo. Ele vai se aproveitar ali de algumas pautas generalizantes que venham trazer alguma fama para ele possa usar na campanha e ponto final. A pessoa humana, o cidadão comum, ele é reduzido de sua dignidade e se torna uma estatística eleitoral. Então a pessoa que vende seu voto, ela pensa muito simplesmente o seguinte, qualquer um que entrar não vai fazer mudança, eu vou vender aqui meu voto, vou ganhar R$100, R$50, não sei, depende do lugar, né? Às vezes a pessoa vende o voto da família toda, não, todo mundo vai votar em você, me dá aqui 1.000 conto, não sei, alguma coisa assim. E daí, saber isso, o Estado continua alheio ao homem e o homem alheio ao Estado. Aí vem os liberais, do alto de sua arrogância, e diz, olha, a culpa do nosso Estado está uma desgraça, é culpa do povo que não sabe votar. Há um desvio aí do que deveria ser realmente a crítica, o foco que a crítica deveria se dirigir. A questão não é que o povo não sabe votar. A gente pode, obviamente, pegar essa sociedade massificada, que necessariamente traz como consequência a imbecilização das pessoas, ok? Só que você não vai consertar esse problema de desconexão do povo com a política e com o Estado simplesmente com esse devaneio liberal. É só um indivíduo votar na pessoa certa. E daí o dinheiro ditando a política, a corrupção crescente, e depois quer que o cidadão ele se sinta nessa responsabilidade sacrossanta de respeitar esse postulado do voto universal e coadunar com esses princípios liberais. É de uma estupidez imensa esse raciocínio. E eu já vi liberais reclamando que o povo só quer saber de feijão no prato, que ele deveria saber de questões de filosofia, política, avançada, não sei o quê. Sabe? O sistema hoje ele é baseado nesses partidos políticos. O partido político, ele propõe ali um corpo de princípios morais. Então ele diz, olha, isso aqui que é certo. Vê outro partido político e diz, não, aquilo ali está errado, é isso aqui que é certo. Então eles ficam discutindo essas questões gerais sobre o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal. Só que, cara, pelo amor de Deus,
Essas questões devem ser a base. Pronto, está ali a base. Isso aqui que é o bem, ele é objetivo. O belo, a justiça são objetivos. Tem realidades subjetivas ali, a gente pode discutir, ok, mas o principal deles é objetivo. Você consegue muito, às vezes você precisa fazer um exercício de estudo moral um pouco mais avançado, mas você consegue sim plenamente dizer, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui está no bem, isso aqui está no mal. É uma questão básica, transcendente. Não se pode relativizar isso. Mas daí o Estado fica nessa discussão das bases, e aquelas necessidades diárias, elas não são atendidas, elas sequer são levantadas. Vocês pensem, o Estado tentando resolver qualquer coisa minimamente necessária na sociedade atual. Minimamente necessária, estou falando. Vamos pegar o exemplo das favelas, que o pessoal vive lá em barraco, numa situação horrível. Eles precisam ter dignidade e moradia. Quando que o Estado liberal vai conseguir lidar com esse problema? Vai ter toda a organização de conseguir tirar aquele povo ali para um lugar seguro, dar a eles uma casa boa, com toda a estrutura de engenharia necessária, com dignidade de lar, com asseguramento. A questão da criminalidade ser crescente nesses lugares, justamente por causa da dificuldade de acessá-los. E a polícia conseguir fazer seu trabalho. Mas é um bocado de gente que não entende nada de atuação de polícia, de atuação do que quer que seja, dizendo como é que a polícia tem que agir, dizendo como é que tem que ser feito ali a engenharia dos lugares, não sei, um bocado de gente que não sabe de nada disso. Por que o trabalhador ele vai ter que se submeter a canetada de um engravatado que não sabe nada da sua realidade cotidiana, não sabe nada de seu trabalho? Isso é uma coisa básica. Mas não é possível atender a isso na organização atual do Estado, no Estado liberal. Não tem como. Eu falo no meu livro o seguinte, olha, a gente está apenas propondo racionalidade, organização. É uma coisa assim, intuitiva e lógica. A ponto que nós temos a certeza que as gerações futuras vão ficar perplexas, as gerações futuras que viveram no Estado integral, vão ficar perplexas do tanto que se demorou para instaurar uma coisa tão óbvia. Meu Deus do céu, é apenas organização, racionalidade. Nós não falamos de forma utopista, com delírios, quando nós dizemos que a questão do sigma, a instauração do Estado integral, é questão de criarmos uma nova civilização. É a pátria nova. Porque é justamente isso. É justamente aplicar na sociedade, aplicar no Estado, essas questões lógicas, essas questões organizacionais. Por isso que nós temos um dever imenso como integralistas. Por isso que nós seremos cobrados, posteriormente, pelo Criador, por causa de nossas preguiças, por causa de nossas hesitações, por causa de nossos devaneios. Porque a gente foi chamado a um dever, e muitos dos que ouviram esse chamado resolveram ficar de braços cruzados e reclamando, perdendo tempo com besteira. É uma questão urgente. Por isso, o sigma, o integralismo, ele é a única forma de estruturar a nossa sociedade e dar um futuro glorioso para o Brasil, de libertar a nossa nação dessa coja de verme imundo que se aproveita do povo. Você vê esses nacionalistas, alguns de ordem até socialista, enfim, falando em libertação da sociedade e acabar com essas amarras, e eles se limitam apenas a questões econômicas.
e a dignidade do homem. E a realidade espiritual do homem, as questões de moralidade pública. Os caras vão lá fazer aliança com gente, eu não vou nem citar o tipo aqui, porque, enfim, posso até ser preso, mas com gente imoral, do pior tipo de gente que tem, e faz aliança com esse pessoal. E depois quer que a gente respeite eles, diga, não, vocês estão certos, isso aí é nacionalismo. Nacionalismo, coisa nenhuma. Então é de vital importância a nossa luta. Encerro esta aula com esta conscientização dos companheiros, que nós não podemos retroceder um pé na nossa luta. O futuro do Brasil depende de nós. O futuro da humanidade depende da gente. É aquela coisa que a gente tem que ter profunda consciência. É isso, companheiros. É aquela coisa. Para trás, nem para pegar impulso. Exatamente. Então, algum companheiro quer fazer algum outro comentário? Estamos aqui. Acho que Midiel faz tempo que está com a mão levantada, Midiel. Ok, companheiro, não, fica tranquilo, porque eu cliquei aqui e não desliguei. Fiquem tranquilos. Perfeito. Ok, então suponho que não haja mais nada, né? Moisés quer fazer alguma coisa aí para as considerações finais? Ô, Jonas, eu só vou fazer uma observaçãozinha para praticamente como despedida da noite, nessa reunião que foi bastante producente, proveitosa e valorosa para todos nós. Há um tempo eu também fiz rádio, fiz curso de radialista e eu comandava um programa de rádio, de jornalismo, de entrevistas, de debates. E um político bem famoso aqui na Paraíba, de esquerda, especificamente do PT, ele deu um conceito, digamos assim, moderno, mas verdadeiro da política, né? Nós sabemos que o termo política vem de a arte de governar, de cuidar da cidade. Isso originariamente. Mas esse político, que é que eu preservo até o nome dele, porque não vale nem a pena a gente estar promovendo esse tipo de gente e esse tipo de partido, mas ele disse o seguinte, o conceito atual dele de política, diz que a política, olha bem, política é um jogo de interesse pessoal e grupal, ou seja, partidário. Então, a política, na visão, digamos assim, pós-modernas desses políticos aí, fisiologistas, oportunistas, carreiristas, é um mero jogo de interesse pessoal, só pensa no próprio umbigo, e grupal, do seu grupinho, do seu partido político. Isso palavras desse político que eu estava entrevistando. Então ele foi, no mínimo, realmente ele foi verdadeiro. Lamentavelmente, os partidos políticos virou somente essa banca de negociações. O companheiro ali levantou a mão. Meus companheiros. Sobre o que ele disse ali também, da política para esse sujeito ser um ramo individual e grupal, é realmente um problema muito sério na sociedade, no ramo mais político mesmo. E é um problema que dá para ser resolvido com a democracia orgânica, no qual o corporativismo tem como mais foco também, como que eu posso expressar, acabar com os partidos políticos, que foi o que dito no manifesto integralista, para resolver esse problema também, para não haver individualidade, para que o coletivo possa ter sua voz, para que o povo possa ter sua voz. Perfeito. Então, Moisés, depois eu faço minhas considerações finais. Bom, excelente aos companheiros. Muito boa essa reunião que aconteceu aqui hoje, essa palestra do companheiro Jonas. A participação de todos os companheiros
foi de muita importância. Todas as partes aqui foram bastante proveitosas, igual o companheiro Jonas falou. E eu gostaria de agradecer a cada um dos que participaram até aqui, estão conosco desde as 8 horas. E agradecer principalmente ao companheiro Jonas, que aceitou o convite de prontidão, né? E tanto eu quanto o Carlos Ribeiro fizemos a ele. O companheiro Carlos, que está conosco nessas reuniões desde o início, ele que tomou essa iniciativa, ele não pode estar aqui hoje, porque ele está organizando, né, um evento importante que vai acontecer amanhã no Núcleo do Ceará. Os companheiros fiquem ligados que em breve vai estar saindo as fotos, enfim, os vídeos e as notícias sobre isso. Mas no mais, eu gostaria de novamente agradecer a todos que estão aqui participando, agradecer muito ao Jonas pela excelente aula que ele deu essa noite. E informar que há vários companheiros que estão aparecendo, solicitando mesmo para darem essas aulas. É muito bom mesmo. O intuito do que é isso é que mais pessoas venham, mais pessoas se manifestem com o intento de darem essas aulas. É claro que vai ter que ter sempre uma pessoa pela semana, uma pessoa no sábado, ou às vezes a gente pode, enfim, colocar mais alguém no domingo, na reunião de formação de liderança, de organização de núcleo. Basta me contatar Carlos Ribeiro, nós estaremos julgando, como se diz, nós estaremos vendo qual é a data melhor, mais adequada para colocar a pessoa escolhe o tema e a gente faz a divulgação. Óbvio que a gente só solicita que a pessoa já tenha determinado conhecimento sobre o que ela vai tratar, e isso será feito. Bom, então, no mais é só isso, agradecer ao companheiro Jonas, e ele tem sua liberdade para fazer suas considerações finais. Perfeito. Antes o J. Vitor ali levantou a mão, vou deixar ele falar agora, mas é o último, tá bom? Porque a gente já está encerrando, então, infelizmente, temos essa limitação. Opa, eu vou ser breve, só que teria uma pergunta, 2 perguntas, na verdade. Seriam: qual a diferença principal entre individualidade e individualismo, e onde adquirir os uniformes? Tá, bem, individualidade é isso, você pega uma coisa e separa ela das demais coisas. Individualismo é você levar isso a um ponto ideológico, dizer que isso é que é certo e tem que ser feito isso de forma absoluta. Basicamente é isso. Eu acho que não tem como elaborar aqui uma resposta mais extensa do que essa, tá certo? E sobre os uniformes, bem, você tem que estar atuando no núcleo, e o representante desse núcleo, o presidente provincial, enfim, ele vai, vendo sua atuação, ele vai ver se você está apto a receber o uniforme, e daí você fala com ele, vocês organizam aí uma leva de uniformes, é isso. Enfim, então, indo aqui para as minhas considerações finais, eu agradeço muito ao convite do companheiro Moisés Macedo, também de Carlos, né, do Carlos Ribeiro. É muito proveitoso poder compartilhar, né, conhecimentos aqui com os companheiros, isso é muito bom, e aprender também com os companheiros, é um exercício excelente, né. Quero dizer também que eu estou aí para lançar o meu livro, Para Entender o Integralismo, certo? Então, se o pessoal aí estiver pensando em comprar alguma coisa, deixa para comprar depois, eu compro meu livro, guarde dinheiro aí, tá certo? E aguarde aí que logo vai ter o lançamento, tá bom? Então é isso. Deixo aqui meu agradecimento aos companheiros, muito obrigado por tudo. Como eu falei, foi satisfatório fazer essa reunião aqui com os senhores. E é isso, pelo bem do Brasil. Anauê. Anauê.